Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor te abençoe, tua entrada, tua saída, teu sentar, teu levantar. Deus é bom, Deus é poderoso, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os nossos olhos estejam voltados aos céus, que os nossos ouvidos sejam sensíveis à voz do Espírito Santo, que o nosso coração esteja sedento por ouvir a palavra do Senhor. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Ele possa estar no centro da tua vontade e fazer na tua vida a transformação, a renovação, a restauração necessária para mudar tudo aquilo que está destruindo, te impedindo a ter a esperança de vida eterna. Jesus é o caminho, querido. Somente Ele cura, somente Ele salva, somente Ele transforma. Creia no seu nome, creia na sua palavra, creia no seu poder. Busque sua face, porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele é poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Comente, compartilhe, deixe o seu like, que é muito importante porque ele nos dá visibilidade. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação, porque o nosso intuito, o nosso objetivo é falar do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é fazer o ide. A palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo: saquear o inferno, levar as almas ao conhecimento da verdade, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Isaías, capítulo 36, versículo 1 a seguir, que diz assim: E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabsaque de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sibna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta? Em quem esperas? Bem, posso eu dizer: teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confiais, que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, ou o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará? Assim é o Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis. Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, o rei da Síria. Dar-te-ei 2000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa
dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, sem o Senhor, contra esta terra, para destruí-la. O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e a destrói. Então disse Eliaquim, Sibna, Joá, a Rabsaques: pedimos-te que fales aos teus servos em Síria, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaques, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaques, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada uma a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura livrar a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra alguma, porque havia mandato do rei, dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sibna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaques. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Esse texto é um relato conhecido que aconteceu ao povo de Deus. E quando nós estudamos, nós entendemos que cada vez que nós tentamos nos achegar para fazer o bem, o mal está perto. Ezequias começou a reinar e durante 14 anos, o que ele fez foi limpar o templo do Senhor, convocar o povo a se santificar, a se separar, a estar pronto a servir ao Senhor. Ele colocou no seu coração que ele e o povo voltariam para o Senhor. E assim sucedeu. Ele foi fazendo, durante esses 14 anos, ele foi fazendo a vontade de Deus. Ele foi buscando estar sincero na presença de Deus. Mas nós temos que entender que quando nós tomamos a decisão por buscar a face do Senhor, por buscar a presença do Senhor, o nosso inimigo está perto. Porque como a palavra mesmo disse, ele anda de redor buscando a quem possa tragar. Ele não dorme, ele não cochila, porque ele é espírito. E o tempo todo ele está maquinando uma forma de destruir a obra-prima do Senhor, que somos nós. E o intuito e desejo do coração de Satanás é matar, roubar e destruir. Nesse ponto da história, o rei Ezequias se viu cercado por um grande exército, o exército do rei da Síria. E nós vemos, através dessas palavras, que o homem natural, ele olha as coisas naturalmente. Porque esse mensageiro do rei da Síria, ele entendia que se a esperança de Ezequias estava no Egito, e realmente o Egito não tinha mais a força ibérica que poderia detê-los, porque o Egito não poderia mais ajudar quem quer que seja,
Por isso ele diz, aquele que se apoiar nele, se apoia numa cana quebrada, que vai entrar pela mão. E ele olha também, de forma natural, o que estava, porque eles estavam bem informados, que desde que Ezequias se assentou na cadeira do trono, ele começou a tirar aquilo que eles achavam, que eles chamavam de deuses, as imagens de escultura, as imundícias que estavam dentro do templo, colocado pelo pai de Ezequias, pelos reis anteriores a ele. E ele faz essa limpeza juntamente com os levitas e os sacerdotes, porque os levitas foram os primeiros a se prontificar, a santificar, a fazer esse trabalho, essa obra, a se voltarem a Deus. E conforme eles foram limpando, todo o restante veio também. Nem todos, né? Porque quando Ezequias envia recados a Zebulon, a Manassés, a Naftali, eles zombaram. Mas nem todos. Porque alguns que tinham fé no Deus vivo nessas cidades vieram estar com Ezequias nesse propósito de se voltarem a Deus, de buscarem a face do Senhor. E essa fé foi crescendo e contaminando toda a nação. E o povo começou a se voltar. Então, o que o inimigo faz? Levantou um grande exército, o exército da Síria, e sitiou o povo de Deus. E ali, quando eles mostram a sua força e o seu poder, era para estremecer. Porque se nós dermos a continuidade, a leitura desse texto, nós vamos ver que Deus matou 185 mil homens numa noite. Fora os que voltaram para trás junto com o rei da Síria. Porém, quando começa todo esse processo, o Senhor não impede que o inimigo venha. O Senhor não impede que o inimigo afronte. O Senhor não impede que o seu povo seja afrontado diante do muro da sua terra, diante do mensageiro da Síria. Porque quando Rabsaques começa a falar, os mensageiros do rei Ezequias pedem para ele, por favor, nos fale a sua língua, porque nós poderemos entender, nós sabemos entender, não precisa falar para que o povo ouça. E ali ele se engrandece e começa a afrontar a todo o povo de Deus. Ele diz, não, meu Senhor não me enviou só para ti, para o teu Senhor. Meu Senhor me enviou para dizer para todos que vocês vão comer do seu esterco e beber da sua urina. Isso era a pior maldição, porque significava contaminação para o povo de Deus, essa frase. Lembra que o Senhor, para poder usar o profeta Ezequiel, para que o povo entendesse que ele estava irado e com a sua conduta, com as suas práticas, ele manda que Ezequiel faça bolos assados em brasas no seu próprio esterco. E Ezequiel pega e fala, Senhor, misericórdia, por favor, eu nunca coloquei nada contaminado, carne sufocada ou espedaçada na minha boca. E aí Deus fala, eu troco o esterco de homem por esterco de vaca. Mas o pão tem que ser cozido com esterco, porque era para o povo entender que a maldição viria sobre a terra de Israel por conta da conduta, por conta das práticas que Israel tomara, porque Israel se afastara de Deus naquela época. E nesse ponto aqui, quando Senaqueribe faz essa menção, é isso que ele quer dizer, que Israel seria amaldiçoado, porque Israel havia quebrado as estátuas de ídolos, de imagens, de escultura, e passaram a fazer aquilo que Ezequias mandou, que era adorar diante do altar aonde se fazia o sacrifício, que na verdade não era. Ezequias simplesmente tirou tudo aquilo que não era Deus de dentro do templo do Senhor e voltou os seus olhos ao Deus vivo, ao Deus único, ao Deus de Israel. E quando isso foi feito,
quando essa aliança foi feita, o Senhor se agradou, mas o inimigo se revoltou. E a intenção do inimigo, Jesus já disse, é matar, roubar e destruir. E quando nós tomamos posicionamento em entregar a nossa vida ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor, em servir o propósito do Senhor, estamos almejando e alcançando essa vontade, ele se levanta. E ele tenta nos dizer que quando nós o deixamos, quando nós largamos de fazer aquilo que aos olhos humanos parecia correto, nós vamos pagar preço. Porque nós deixamos de fazer o que era bom para fazer o que desagrada, o que na realidade é inversão de valores. E se nós dermos continuidade com essa leitura, uma tática de Satanás que está desde o início, desde o princípio, de Adão e Eva, continua sendo a mesma tática nos dias de hoje. Ele oferecer coisas agradáveis, coisas que aparentemente seria bom. Qual foi a proposta que o rei da Senaqueribe mandou, o rei da Síria, o rei de Senaqueribe, mandou através do seu servo? Olha, aqueles que se aliar, saiam por livre e espontânea vontade, venham até a mim. Qual vai ser o propósito? Nós vamos nomeá-los, vamos saber quem vocês são e vocês vão continuar aí, na sua terra, na sua casa, comendo do seu pão, bebendo do seu vinho, bebendo da sua água. E quando o rei Senaqueribe chegar, vocês serão tirados daqui, levados para uma terra idêntica e igual e ter o mesmo estilo de vida. Era uma oferta que aparentemente é agradável. A vida não iria mudar, o que de fato era uma falácia, é uma mentira. Muitas das vezes o inimigo faz isso conosco. Ele fala para que nós paramos de fazer a vontade do Senhor, de abdicar de nós mesmos e continuar sendo geralmente quem somos, aquilo que nós fazemos porque não tem nada a ver, não tem problema. E é isso que confunde muitas pessoas. Não é bem assim, não precisa ser dessa forma. Não, nós temos que andar de tal... Não precisa. Não precisa fazer diferente do mundo, porque nós estamos no mundo. Nós podemos andar como queremos, quando na realidade não é. Porque aquele que não nascer da água e do sangue, que não nascer de novo, não é ser mudado, é nascer, é ser transformado pela palavra. Aquele que não receber Jesus de corpo, alma e coração e permitir que ele mude a cauterização da mente, que ele mude a dureza do coração, que ele tire o ego, que ele tire o egoísmo, que ele tire de nós tudo aquilo que nos impede de servirmos ao Senhor com obediência, com sinceridade de alma, com amor, não vai nascer de novo. Vai passar por uma... como é a palavra que eu estou procurando? Não vai haver conversão, vai haver convencimento. Essa é a realidade. Mas quando nós entregamos a nossa vida, colocamos ela nas mãos do Senhor, confessamos o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, a nossa mudança, a nossa transformação vem pela morte simbólica do batismo e o nascimento no Espírito Santo, na presença do Senhor. Um novo nascimento, uma nova criatura, uma pessoa diferente da que fui, melhor hoje do que ontem, uma pessoa que olha para Jesus, uma pessoa que anda segundo os princípios da promessa, segundo os princípios da palavra. A nossa mudança tem que ser de dentro para fora, visível para Deus, para depois se tornar visível aos homens. Uma entrega plena, total. Aqui Satanás oferece que o povo se entregasse de livre e espontânea vontade, viesse
e se rendesse diante do rei Senaqueribe, por própria vontade, para que quando a cidade fosse tomada pelo rei, o povo fosse cercado pelo seu exército, ele iria deixar ali por um tempo, mas iria levá-los para uma terra parecida, para um lugar igual, para um lugar que aparentemente tão bom quanto, mas não era o lugar aonde Deus havia colocado, não era a promessa do Senhor, não era o querer do Senhor. O que iria acontecer se isso tivesse sucedido? O povo poderia ter poupado a sua vida, mas teria perdido a sua alma. Por quê? Porque estaria em desobediência com o Senhor. Não era esse o mandato do Senhor. Não foi esse o plano do Senhor. Não foi esse o propósito de Deus na vida deles. O Senhor preparou a terra, a bênção, as promessas. E quando resgatou o seu povo de dentro do Egito e os tirou com o braço forte, abriu o Mar Vermelho para que eles passassem, passou com eles pelo deserto durante 40 anos, lapidando, ensinando, transformando aqueles que endureciam o seu coração, que não receberam o Senhor com bom grado, com espírito manso, mas eram rebeldes, pereceram no meio do deserto. Mas aqueles que se permitiram ser transformados, ensinados, os seus filhos, a nova geração que saiu de dentro do Egito, conseguiu adentrar a terra prometida junto com Josué, conseguiu lutar e tomar posse da promessa do Senhor. E o que Satanás estava oferecendo? Abandona tudo, em paz, abandona tudo, de livre e espontânea vontade, porque eu vou te dar algo semelhante. Se você olhar na tentação do deserto, ele fez a mesma coisa com o Senhor Jesus. Ele disse para ele, olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso, e foi mostrando os reinos, a glória do mundo, eu vou dar, porque eu posso dar, foi me dado, eu dou a quem eu quero. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, somente o Senhor, seu Deus, adorarás, somente a ele prestará culto. Então nós temos que aprender a nos desvencilhar da bandeja de Satanás, a olhar para Jesus como o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos resgatou do lamaçal do pecado, que nos tirou das trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz, aquele que nos santifica, aquele que nos transforma, que muda a nossa vida, o nosso interior, jorra água de vida por causa da presença do Espírito Santo que nos habita. Quando Ravi Sachs entrega a mensagem de Senaqueribe ao povo, o povo se cala e começa aí o processo do agir de Deus. Por quê? Porque o povo obedece à voz do rei e à voz de Deus. Eles não se vendem por qualquer preço. Eles não se rendem pela promessa, pela proposta dada pelo inimigo. Eles se calam conforme a ordem que receberam. E os mensageiros do rei Ezequias voltam com um sinal de humilhação, mas humilhação diante de Deus. O rasgar as suas vestes é isso. É humilhação, em sinal de humilhação diante de Deus. E trazem para o conhecimento do rei Ezequias as palavras do rei Senaqueribe, as ofensas do mensageiro Rabsaques, e este se volta a Deus e busca a face do Senhor. Quando lemos o capítulo 37, nós vemos Ezequias mandando buscar o homem de Deus, a Isaías, e dizer para ele, olha, a criança veio para que nascesse. O parto está para acontecer, mas a mãe não tem força para dar à luz. Esse é um tempo de angústia, é um tempo de vitupério, é um tempo aonde nós sabemos o que vai acontecer, mas nós não temos força para resistir sozinho. Ore por nós, ore por remanescente, ore por aqueles que ficaram, ore por aqueles que estão fiéis ao Senhor. E Isaías manda dizer para ele, a palavra do Senhor foi, não temas,
Isaías disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e farei cair morto a espada na sua terra. E essa promessa do Senhor se cumpriu logo após ela ser declarada. Deus deu livramento. Deus entrou na batalha. Numa noite, o Senhor matou 185 mil homens dos soldados assírios. E quando acordaram pela manhã e viram só corpos mortos, o rei Senaqueribe, seus mensageiros, seus homens que restaram, voltaram envergonhados e de cabeça baixa. E quando ele volta para sua terra, está dentro do templo do seu Deus de cabeça baixa, lamentando o ocorrido, sem entender o que foi que aconteceu, seus próprios filhos o mataram. Querido, o laço que foi preparado para a sua vida, o Senhor quebrou. As obras do inferno que se levantaram contra a sua vida, o Senhor impediu, impedirá e destruirá. Todo o mal que desejaram, que proclamaram, toda afronta que veio contra você, confie em Deus, porque Deus fará com que cairá por terra e mostrará o seu poder através da sua vida. Porque o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Medite na palavra do Senhor que está no livro de Isaías, capítulo 36 e capítulo 37. E veja como os homens de Deus, ao verem o problema, a situação e a adversidade, se voltam para Deus em oração, em clamor, e busca a face do Senhor. Porque Deus tem uma promessa, um plano de salvação para a tua casa e para a tua vida. O inimigo, ele se levanta assim, ele afronta assim, ele grita, ele rosna, mas ele cai. Porque maior é aquele que está em nós. Nós servimos ao leão da tribo de Judá. Confie no Deus, confie no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e busque a sua face. Não desanime, não tire a mão do arado, não olhe para trás, permaneça fiel até o fim. Ezequias passou por essa adversidade após fazer aquilo que agradava a Deus, após andar na presença do Senhor, após servir ao Senhor de corpo, alma e coração e incentivar todo o povo a buscar a face do Senhor. Mas Deus permitiu que essa afronta viesse para que aqueles que estavam longe se retrocedessem e se voltassem para Ele. Deus vai fazer com que toda a sua casa sirva ao Senhor. O processo é difícil. As coisas que nós passamos muitas das vezes entristecem nosso coração, mas a nossa confiança não está em carros nem cavaleiros, ou seja, nem em coisas, nem em pessoas, nem em força nenhuma desse mundo. A nossa confiança está no nome do Senhor, porque nós fazemos menção do nome do Senhor. Confie, acredite e permaneça fiel, porque o Senhor é fiel e vai cumprir a sua palavra. Ele vai transformar, restaurar e renovar a tua família, a tua vida, o teu ministério, a tua casa. Deus é fiel. Continue acreditando e buscando a sua face, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos, além do que pensamos. Creia no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que me ouviu até aqui, eu quero agradecer a sua atenção e dizer para você: não se esqueça de deixar o seu like, que é importante, ele nos dá visibilidade. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Porque é o nosso intuito, o nosso objetivo, fazer o ID do Senhor. Pois na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. E não se esqueça, seja você uma bênção. Jesus te ama.